Graça e paz para você que está me vendo agora por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa, e que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo aqui a essa plataforma, e hoje nós vamos trazer uma mensagem sobre o seguinte tema: a humanidade nos últimos dias. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, dos versos 1 ao 9. Esse vai ser o texto que nós vamos meditar durante esses minutos aí. E você que estiver vendo esse vídeo aí no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal se você não tiver inscrito, tá certo? A sua inscrição ela é importante, e quando você se inscrever, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são importantes, são rápidos, são gratuitos e fazem você informar a plataforma que você gostou do vídeo, que você achou que o conteúdo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. E assim você me ajuda a pregar o Evangelho e levar a mensagem de Cristo adiante. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Para você que quer adquirir cada um dos meus livros, aí nos comentários eu tenho os links de venda e tenho os sites nos quais você pode entrar e comprar, tá certo? Antes de eu entrar na mensagem, é importante para você saber. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero compartilhar com você algo muito importante. Nós vamos então, como roteiro do vídeo, falar sobre essa questão aí da imigração, esse problema aí da imigração lá nos Estados Unidos, porque tem a ver com o conteúdo de um dos meus livros, que é o Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Vou falar sobre as vantagens da leitura e eu vou entrar então com o conteúdo da mensagem. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, levam somente alguns segundos, e com isso você sinaliza para a plataforma que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que o vídeo ultrapasse a bolha na qual ele está inserido, de acordo com o algoritmo da plataforma, e assim você me ajuda a levar o Evangelho adiante. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários. Não cobro nada para pregar. E outra coisa, para você adquirir meus livros, está aí nos comentários também cada link de cada um dos meus livros e cada site no qual você pode entrar para poder comprar cada um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Vem comigo. Vamos então falar sobre essa questão da imigração lá nos Estados Unidos, esse problema aí que está acontecendo, o Donald Trump decidindo deportar tudo que é imigrante que está lá. Vamos analisar a questão sem viés ideológico, sem viés político. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de extrema direita, eu não sou de extrema esquerda, eu não sou de centro. Sou um pregador da palavra de Deus por misericórdia de Cristo. É por meio da unção de Deus sobre minha vida que eu estou aqui pregando a palavra. Então eu quero trazer essa mensagem dentro desse contexto, fora de ideologias políticas. Vamos lá. Por que isso tudo está acontecendo? Então você vê que na internet tem muita gente que está falando sobre o assunto
de acordo com as suas convicções pessoais, com as suas convicções ideológicas, enfim. Mas eu quero analisar sobre outras vertentes. Quero trazer outras formas de ver a mesma questão. O que acontece é o seguinte: ninguém pode entrar ilegalmente em nenhum país. Não é só nos Estados Unidos. No Brasil também, em qualquer parte do mundo. É crime você entrar ilegalmente em qualquer país. Nos Estados Unidos existe a vulnerabilidade lá pela fronteira terrestre com o México, e muitos latinos-americanos tentam entrar ilegalmente por lá. Alguns conseguem, outros não, e vocês já sabem dessa história há muito tempo. Não há como brasileiros tentarem entrar ilegalmente em outros países da Europa, coisa e tal, porque eles teriam que atravessar o oceano por avião, e aí automaticamente no aeroporto são barrados. Não tem nem como tentar entrar ilegalmente. É muito complicado. Então, normalmente os brasileiros tentam entrar ilegalmente pelos Estados Unidos. E o presidente que assumiu agora, o Donald Trump, decidiu que vai mandar de volta para os países de origem todos os imigrantes ilegais. Então aqui a gente esbarra em algumas questões. Existem questões humanitárias que têm que ser tratadas, como eu disse, fora de esquemas ideológicos, fora de pensamentos ideológicos. Essas pessoas que, porventura, entraram ilegalmente nos Estados Unidos, eu vou me referir especificamente aos brasileiros, muitos já estão lá há vários anos, estão trabalhando lá. E muito da força de trabalho dos estadunidenses, como alguns gostam de chamar, ou dos norte-americanos, como outros gostam de chamar, muito dessa força de trabalho ela está nos imigrantes ilegais, querendo ou não. Então, essa decisão do Donald Trump já está começando a causar problemas lá nos próprios Estados Unidos. Por quê? Porque muitos dos cidadãos nascidos nos Estados Unidos, eles não querem fazer os trabalhos que os imigrantes ilegais fazem. E quais são os trabalhos que os imigrantes ilegais fazem? Normalmente são trabalhos relacionados à limpeza, faxina em geral, são trabalhos voltados para tomar conta dos filhos dos norte-americanos ou dos estadunidenses, como queiram chamar, de acordo com as convicções ideológicas de cada um. E aí o que acontece? Os norte-americanos, ou os estadunidenses, ou os nativos dos Estados Unidos, não querem fazer esse tipo de trabalho. Então isso já está começando a causar problemas. Aqui cabe uma análise. Por que o Donald Trump, em vez de simplesmente deportar os ilegais, por que ele não reúne os ilegais e dá a cada um deles um prazo para que eles possam regularizar a sua situação de alguma forma? Por que o governo de Donald Trump não oferece essas alternativas para que essas pessoas possam legalizar a sua situação no país? Antes que você venha me dizer, mas vai estar recompensando o crime. Não, não vai estar recompensando o crime. Vai tratar a questão pelo lado humanitário, que é uma coisa que todo governante precisa ter, só que muitos não têm, e dá para ver que o Donald Trump não tem essa característica de olhar pelo lado humanitário. Ele não tem isso, não é o perfil dele, já deu para ver que não é, não estou julgando. Então ele poderia fazer isso, certo? Oferecer aos que já estão lá ilegalmente uma chance de eles regularizar a sua situação, dar um prazo razoável, claro. E aí, quem não regularizasse, ou quem tivesse alguma pendência criminal, enfim, ele poderia deportar. Aí ele estaria no direito dele. E começar daqui para frente a criar barreiras fronteiriças para evitar que novos imigrantes entrem ilegalmente no país de origem. Como cristão, eu não posso apoiar de jeito nenhum
essa questão da pessoa tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos ou em qualquer outro país é crime. E como cristão não posso apoiar crime. Como cristão eu não posso incentivar crime. Se você que está vendo esse vídeo aí quer morar em qualquer país fora do Brasil, é um direito seu, mas faça isso pelas vias legais. Aqui eu vou entrar na questão do que eu sempre falo e vou anunciar para você, quero reforçar. O meu livro, ó, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Sabe por que eu vou falar desse livro agora aqui? Porque aqui eu falo pra caramba sobre qualificação profissional. E quais são as características dos imigrantes ilegais, não só os brasileiros, mas dos outros países também. São pessoas com baixo nível de escolaridade. Isso aí é uma regra geral. Os ilegais normalmente têm baixo nível de escolaridade. Por quê? Por isso que eles tentam entrar ilegalmente, porque na hora que eles tentam obter um visto para entrar legalmente, eles não conseguem, porque sim, para entrar nos Estados Unidos, ou na grande maioria dos países, é necessário que a pessoa tenha uma profissão, tenha um nível alto de escolaridade. É só você ver, ó, tem anúncios aí na internet, para o Canadá, por exemplo, o requisito. Normalmente, para o Canadá, eu já observei que eles chamam geralmente para ocupar o lado francês do Canadá, o lado no qual onde o francês é a língua fluente. É um lado que é pouco habitado, é um lado que é extremamente frio. Se você estudar a geografia do Canadá, você vai ver que ele é pouco ocupado. São poucas cidades que são muito ocupadas, são as cidades que ficam mais longe do Polo Norte, e as cidades que ficam mais perto do Polo Norte são basicamente inabitadas. Então o Canadá, uma grande parte dele quase não tem população. Então há um incentivo para as pessoas morarem lá, mas quando você vê os anúncios, você vê que eles pedem profissões, escolaridade, são engenheiros, médicos, enfim. Assim acontece, por exemplo, em outros países. Por exemplo, eu já vi na internet anúncios sobre Luxemburgo, que é um país europeu pequenininho, fica ali, ó, entre a Alemanha, a Áustria, a França, a Suíça, por ali. Dá uma olhadinha no mapa mundo na Europa, você vai encontrar Luxemburgo por ali, tá? Lá se fala o alemão, é um país que está envelhecendo, a população está envelhecendo. Eu já vi na internet anúncios para que pessoas se dirijam para lá. Brasileiros que tenham, por exemplo, ascendência alemã, têm prioridade para entrar lá. Basta falar o alemão também, provar lá que é descendente de alemão, enfim. Mas eles querem também gente com profissão. Aí por isso que eu falo para você, ó, você quer tentar entrar legalmente, vou repetir, legalmente em qualquer país, começa fazendo a sua parte, ó, se qualificando. Compre o meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Aí nos comentários tem um link de vendas, entra no site livro.vc, coloca o nome do livro e faça a sua compra. E comece a aprender a se qualificar profissionalmente, tá? Para que você possa pleitear, entrar em qualquer país caso você queira. E para você ficar aqui no Brasil e buscar posições melhores, porque a mesma dificuldade que você com pouco estudo tem para trabalhar no Brasil, você vai encontrar para trabalhar em qualquer lugar. Já começa que você tem que tentar entrar ilegalmente, tem que pagar para os coiotes. Você sabe que nos Estados Unidos funciona assim, os chamados coiotes que tentam atravessar você, coisa e tal. E com certeza o governo do Donald Trump vai endurecer pra caramba essa questão. Então o que acontece? Não é muito mais vantajoso você se preparar, estudar, se qualificar para você, caso queira morar em outro país, é um direito seu. Eu, Márcio Ribeiro, particularmente, não tenho interesse nenhum em morar em outro país. Gosto muito do meu país. Mas eu não estou aqui para criticar quem quer morar em outro país, mas qualifique-se para isso. É simples assim. Então, se por um lado o Donald Trump está cumprindo a lei em mandar de volta os imigrantes ilegais, porque não é certo uma pessoa entrar ilegalmente em qualquer país, por outro lado ele está errado porque ele precisa olhar a questão humanitária. Para isso um governante ele é eleito.
Ele tem que olhar as questões humanitárias. Você vê que no Brasil tem um monte de gente que está vindo da Venezuela. E o governo brasileiro está tratando a questão da forma mais humanitária possível para que essas pessoas possam vir e tentar recomeçar. É normal que isso aconteça. Países que estão sendo aí massacrados pela guerra, alguns anos atrás a Síria passou por isso. Muitos sírios foram embora de lá, fugindo da guerra, inclusive vários vieram para o Brasil. Então tem essas questões que tem que ser analisadas por um governante. E infelizmente o Donald Trump não é um cara conhecido por ser humanitário, mas é aquilo, né? Por ser ligado à extrema-direita, e a extrema-direita não tem esse viés humanitário, basta ver quem é da extrema-direita aqui no Brasil. Basta ver que eles não têm o menor perfil humanitário, de amor pelo próximo, de empatia pelo próximo. Basta você ver aí. Não precisa aqui citar o nome de ninguém. Você é inteligente o suficiente para pesquisar quem são os deputados, senadores, governadores e demais políticos, incluindo um ex-presidente inelegível que é ligado à extrema-direita, e basta você ver se em algum momento essas pessoas demonstraram algum tipo de amor, de compaixão ou de empatia pelas pessoas. Então fica aí com essa palavra para você refletir e para você desde já buscar qualificação profissional para você melhorar a sua vida. Seja vivendo dentro do Brasil, seja querendo partir para outro país, mas faça isso da forma correta, da forma legal, com estudo, com qualificação, tendo uma profissão, tendo algo para oferecer. É isso. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos. E caso você ainda não esteja me seguindo nem me acompanhando aqui nessa plataforma, clica aí para você me seguir, para você me acompanhar. Você vai receber vídeos novos todos os dias, se você estiver vendo em qualquer outra plataforma, com exceção da plataforma grande, do vermelhinha, dos vídeos grandes. Lá eu posto às sextas-feiras. E quando você curte, comenta e compartilha meu vídeo, você está informando que você gostou, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que esse vídeo tenha um alcance cada vez maior. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários, não cobro nada para pregar. E para você adquirir cada um dos meus livros, aí nos comentários tem os links de venda e tem os sites para você entrar. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. São livros que vão edificar a sua vida em tudo que é área que você possa imaginar. E eu quero convidar você a ser meu leitor. E quero falar um pouco sobre a leitura. Eu quero apresentar para você aqui algumas vantagens da leitura. Quão importante é o ser humano desenvolver o hábito da leitura. Enquanto no Brasil, em média, de acordo com estatísticas recentes, os brasileiros leem cerca de 5 livros por ano, os norte-americanos ou estadunidenses, como alguns querem falar, leem 14 livros por ano. Os franceses leem 22 livros por ano. Aí você vai me dizer que no Brasil o livro é muito caro. Olha, você consegue encontrar livros em preços acessíveis, tá? Um livro por mês que você compre, você vai gastar menos do que se você sentar uma noite num bar para beber e comer. O que você comer, o que você beber, vai sair pelos canais competentes e não vai servir para praticamente nada na sua vida. Ao passo que um livro que você adquire vai servir para muita coisa na sua vida. E eu quero apresentar para você aqui algumas das vantagens da leitura. Vem comigo aqui. Vantagem número 1. A leitura desperta a capacidade de pensamento. Tá? Ou seja, quem tem o hábito da leitura tem a capacidade de pensar,
tem a capacidade de analisar, tem a capacidade de fazer a crítica, ou seja, ouviu, faz a análise, coloca em dúvida ali, pá, faz a crítica, separa aquilo que é bom daquilo que não é. A própria Bíblia fala: examinem tudo e retenham o que é bom. A própria Bíblia já te fala sobre isso. E infelizmente tem muita gente, incluindo cristãos, mas muitos cristãos, se recusam a ler, não pegam um livro para ler, nem a Bíblia pegam para ler. Por isso que engolem tanta heresia, por isso que engolem tanta falsa profecia, porque são incapazes de colocar o seu pensamento para fora, são incapazes de despertar sua capacidade de pensar. E vou falar uma coisa para você, tá? Algumas lideranças não querem que você tenha essa capacidade de pensar. Lideranças políticas ligadas à extrema direita e ligadas à extrema esquerda não querem que você tenha a capacidade de pensar, porque quando você começa a pensar, você começa a colocar em dúvida tudo que eles ensinam, porque a extrema direita não quer que você leia, não quer que você adquira cultura, ela quer que você se informe somente pelo WhatsApp da tia Maricotinha, pelo Telegram da tia Coralina, pelo Instagram da tia Lola, pelo X do tiozão do pavê e pelo Facebook do vovô Adamastor. É somente por essas fontes que eles querem que você se informe. E a extrema esquerda também não quer que você se informe, não quer que você adquira capacidade de pensamento. Eles só querem que você se informe através dos jornaizinhos que eles imprimem, porque a extrema esquerda ela ainda é analógica, ela ainda está na época dos jornaizinhos de sindicato, dos panfletos e tal. A extrema direita ela já é digital, ela inunda, por isso que eu falei do WhatsApp da tia Maricotinha, do Telegram da tia Coralina, do Instagram da tia Lola, do X do tiozão do pavê e do Facebook do vovô Adamastor. Mas é tudo a mesma coisa, eles não querem que você se informe. Você teve recentemente o pastor André Valadão falando sobre o quanto ele é contra que as ovelhas dele sigam para a faculdade, porque segundo a mentalidade pequena e tacanha dele, nas universidades só tem maconheiro e vagabunda. Primeiro que ele já desrespeitou as mulheres, chamando-as de vagabundas, e colocou em dúvida a moral de todos os estudantes, chamando-os de maconheiros. Bem, esses dois grupos existem em tudo que é segmento da sociedade, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja tem mulher que também não se comporta legal. São aquelas irmãzinhas aspiricrentes que vão para a igreja de legging, marcando o capô de fusca. A postura é a mesma da garota que vai para a universidade com as mesmas roupas. Tá? Então, e mesma coisa é a galerinha que gosta de fumar um beck. Infelizmente dentro da igreja também tem gente que está lutando para se libertar disso, mas não conseguiu. Então o André Valadão realmente teve uma postura extremamente infeliz, mas isso não foi por acaso, porque ele não quer que as ovelhas dele comecem a pensar, porque se as ovelhas dele começarem a pensar, elas vão começar a analisar e colocar muita coisa fora da vida delas. Mas só que eu convido você a ler, começando pela Bíblia, você que é cristão, começando pela Bíblia e partindo da Bíblia para outros livros. Claro que eu quero que você leia os meus, óbvio, que eu sei que eu tenho coisas boas para transmitir para vocês, coisas que estão dentro da palavra de Deus, e tem muito escritor legal aí escrevendo coisas muito bacanas, muito edificantes. Então vamos para outra vantagem da leitura, outra valência da leitura. Vamos lá. A leitura ajuda a organizar os pensamentos. Então, além da pessoa adquirir a capacidade de pensar, desenvolver a capacidade de pensar, a leitura ela faz com que a pessoa consiga organizar os seus pensamentos. E aí os seus pensamentos se tornam claros, se tornam coerentes, se tornam concisos. E aí essa pessoa realmente consegue fazer aquilo que está lá em Atos 17, do 10 ao 12, os crentes de Bereia iam conferir na Bíblia aquilo que os apóstolos pregavam, coisa que hoje tem muitos de vocês não fazem.
simplesmente engolem aquilo que esses pastores que não sabem nada ensinam por aí. Esses pregadores itinerantes que andam por aí, que não sabem nada, pregam um montão de besteira. Pergunto eu a você, essa galera que fica entregando revelação aí, qual é a finalidade que tem de um camarada ficar... Eu vi um vídeo na internet aí, do cara ficar lá desmascarando a mulher, falando o nome completo da mulher, o endereço dela, que ela tem um amante que é presbítero. Qual é a finalidade disso para edificar alguém? Por acaso Deus é fofoqueiro? E ele fica ali contendo como se Deus estivesse fazendo fofoca para ele? Teve um outro também, um que usa até rabo de cavalo. O cara de repente começa a falar uma língua indígena, e diz que é língua estranha, mas parece uma língua indígena, um dialeto indígena qualquer. Meteu uma pataquada dessa lá no púlpito para dizer que como se fosse o anjo falando com ele. E muitos de vocês que são cristãos ficam engolindo essas coisas. Mas por quê? Porque são incapazes de ler. E olha que o Brasil oferece muita facilidade para você ler a Bíblia, tá? Além de você ter a Bíblia online, que você pode baixar no seu celular, você tem vários modelos de Bíblia impressa, Bíblia de estudo, disso, daquilo. Só você pesquisar, tem um monte aí. O que não falta é Bíblia para você ler, para você se edificar. E deixa eu falar para você, os livros que eu escrevo, por exemplo, o meu último livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tudo que eu defendo aqui sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, quais os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares, por que os nossos olhos são o espelho da alma e por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Está tudo aqui, ó, recheado de textos bíblicos. Além de eu colocar o meu ponto de vista, aquilo que verdadeiramente eu penso sobre esse assunto, esses assuntos, já que são 4 assuntos que eu trato aqui, eu ainda recheio para você de textos bíblicos, para você comparar, que eu quero que você cresça espiritualmente. Como é que você vai comprar esse livro? Os links de venda estão aí nos comentários. É só você entrar nos sites amazon.com.br, estantevirtual.com.br ou umlivro.com.br. Vou repetir, amazon.com.br, estantevirtual.com.br ou umlivro.com.br. Mais uma vez, amazon.com.br, estantevirtual.com.br ou umlivro.com.br. Coloca o nome do livro, sem os sinais gráficos. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e faça a sua compra. Então aqui você tem como crescer espiritualmente, que além do conteúdo que eu trago para você, tem muito texto bíblico para você conferir. Então vamos lá, mais uma vantagem da leitura, mais uma valência da leitura. Ela leva a pessoa a expressar suas ideias de maneira clara, coesa, coerente e objetiva. Ela leva a pessoa a expressar suas ideias de maneira clara, coesa, coerente e concisa. Não é a pessoa que sai falando de qualquer coisa, sem falar coisa com coisa, tudo embolado, não. É uma pessoa que consegue expressar suas ideias. Ela consegue falar com clareza, expressar direitinho o que ela quer. Ela consegue expressar de maneira coesa, uma ordem ali bonitinho, de uma maneira coerente, de uma maneira objetiva, tá? Então, quando você vê uma pessoa bem articulada, se expressando corretamente e tal, você percebe que essa pessoa tem o hábito da leitura. A leitura faz isso com você, e inclusive vai trazer benefício para a sua vida profissional, tá? Entre muitas áreas da sua vida, a área profissional é uma das mais influenciadas positivamente pelo seu bom hábito de ler, tá? Vamos lá.
A vantagem número 4, ela melhora a escrita no que diz respeito à ortografia, concordância, gramática. E aprimora a forma correta de falar, tá certo? Então, olha aqui, ó. Além da leitura melhorar a sua forma escrita de se expressar, ou seja, você começa a escrever corretamente, como eu falei, você consegue escrever um texto de maneira clara, coerente, concisa, objetiva, organizada, você consegue expressar suas ideias, você consegue fazê-lo sem erros de concordância, sem erros de ortografia, sem erros de gramática, e você consegue se expressar também falando da forma correta, porque coisa terrível é alguém que quer pregar a palavra de Deus e se expressa mal com tanto erro de português, sendo motivo de chacota para o mundo, ainda mais nesses tempos de internet. Ah, mas eu não tenho muito estudo. Caramba, olha só, o tempo que você gasta na internet vendo outras coisas que eu não vou aqui questionar, que cada um vê o que quer na internet, cada um é extremamente crescidinho para saber o que quer da vida. Você pode também selecionar na internet vídeos de professores de português ensinando você a falar, ensinando você a escrever, tá? Tá cheio de vídeos aí. Eu mesmo sou um que vejo vários vídeos de professores de português e eu estou aprendendo e reaprendendo e relembrando. Isso é muito importante, tá? Aproveite bem seu tempo, faça isso. A sua vida profissional vai ser influenciada positivamente, e para você que é cristão, que prega a palavra, quer pregar a palavra, o fato de você ler vai fazer tudo isso que eu falei para você, vai melhorar sua capacidade de pensar, vai melhorar sua capacidade de organizar as ideias, vai melhorar sua forma de falar e a sua forma de escrever. Você não vai ficar pagando mico escrevendo errado no Facebook, você não vai pagar mico falando errado também no meio da igreja, pregando. E o que é pior, muitas vezes fica gravado na internet, aí fica todo mundo rindo, fazendo chacota de você, desnecessário. Vamos para mais uma vantagem da leitura. Vamos lá. Essa é a número 5. Ela desperta a imaginação do leitor. Ou seja, quando você lê um livro, você se transporta para aquela realidade. Por exemplo, o meu livro de Lodebar para Wonderland, esse aqui, é um livro no qual eu conto 11 histórias. São 11 histórias reais, tá? Só que eu mudei nomes, datas e locais. E eu faço algumas citações aqui. Então você vai conseguir analisar esse texto e vai viajar no tempo, tá? Você vai conseguir se localizar, você vai fechar os olhos, você vai visualizar cada cena que eu relato aqui nesse livro, tá? A leitura tem esse poder. Quando você pega um livro de história e lê, você viaja naquele lugar, naquele tempo. Quando você pega um conto, por exemplo, eu participei há um tempo atrás de uma antologia de contos referentes aos anos 80, tá? E o conto que eu escrevi, ele se chama Vento de Mudança. Procura aí, ó, VHS Literário, tá? É o livro que tem vários contos sobre os anos 80 e um dos contos é o meu, Vento de Mudança. Quando você bater o olho ali e começar a ler, você vai fechar os olhos e você vai voltar nos anos 80. Você, porventura, não conhece, você vai imaginar lá como era. E você que viveu aquele tempo, você vai voltar no tempo e vai relembrar. Então a leitura tem essa capacidade de despertar sua imaginação. Voltando aqui ao de Lodebar para Wonderland, eu faço várias citações aqui de acontecimentos nos quais eu situo cada relato aqui, tá? Como é que você vai comprar esse livro? Você vai comprar através do site clubedeautores.com.br, através do site uiclap.com ou através do site livro.vc. Vamos lá.
Você vai comprar através do site clubedeautores.com.br, você vai comprar através do site uiclap.com ou livro.vc. Mais uma vez, clubedeautores.com.br, uiclap.com ou livro.vc. Você vai botar o nome do livro e vai comprar. Ah, você quer ler versão digital? amazon.com.br, amazon.com.br. Mais uma vez, amazon.com.br, você adquire a versão digital. Então, falei para você sobre a leitura, né? A capacidade de pensamento, de organizar as ideias e de despertar sua imaginação. Vamos para a vantagem número 6 da leitura. Motiva o leitor a se tornar um escritor. Olha, tem gente que gosta tanto de ler e que acaba se tornando escritor. Eu sou um. Desde criança eu sempre gostei de ler, eu tinha vontade de escrever, mas é aquela coisa, né? A gente é adolescente e direciona a mente da gente para outras coisas, se torna adulto e casa e vai trabalhar e cria filho, coisa e tal, e se preocupa em crescimento profissional, coisa e tal. Então esse sonho eu meio que deixei de lado e decidi colocá-lo em prática quando eu comecei a planejar minha aposentadoria. Aquilo que eu já falei, inclusive, quando eu falei do meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Então comecei a planejar, escrevi meus livros, fui escrevendo, coisa e tal, e quando a aposentadoria saiu, comecei a publicá-los e eu estou aqui publicando. Então, tem muito escritor que sempre foi leitor. Normalmente, todo escritor é um leitor que decidiu colocar as suas próprias ideias para que as pessoas conheçam. É o que a gente mais quer, é o que eu mais quero, que você leia meus livros e conheça as minhas ideias. Entendeu? Vamos para a vantagem número 7. Que a leitura traz, a valência número 7. Ela apresenta ao leitor uma gama de conhecimentos, ou seja, quem lê, a pessoa que tem a hábito da leitura se torna uma pessoa interessante. Agora eu vou falar para você, vamos lá. De repente você está solteiro, está viúvo, está divorciado, quer procurar alguém. O que tem de gente chata nesse mundo. Você imagina, você convida uma pessoa para sair e a pessoa não tem um assunto para conversar? Caraca, eu não vou nem falar de namoro, vou falar de amizade normal, de conhecimento. Há um tempo atrás, eu fui com a minha então esposa jantar, nós fomos convidados, uma conhecida dela fazia aniversário e tal. Eu não conhecia essa conhecida dela. Então fomos apresentados, o marido dela estava lá também, coisa e tal. E começamos a conversar, eu e o marido dela, conversa vai, conversa vem, um rapaz cristão, coisa e tal. Chega um dado no momento da conversa, ele fala que estava gostando de conversar comigo porque a gente estava conversando sobre tudo. Porque quando ele vai para essas reuniões aí, e quando tem os caras lá para conversar, os caras só sabem falar de carro ou de futebol. Pô, ninguém merece, né? Tu passar uma reunião só falando de carro e de futebol, ou de mulher, né? O Gardner falou também. Caraca, não tem como tu falar de mulher se tu é casado. Nem da tua é pra tu ficar falando, nem bem nem mal. A mesma coisa vale pra mulher. Não é pra ficar falando do marido, nem bem nem mal. Isso é segredo guardado a 7 chaves, tá? Mas eu não vou pregar sobre isso aqui não. Isso é para outra pregação. Vou falar de carro, ninguém merece. Para mim tá falando japonês, eu não entendo nada de carro. Vai falar de futebol, pô, ninguém merece também. Eu gosto de futebol, torço pro Botafogo, mas eu só falo sobre futebol com botafoguense. Porque eu não quero confusão, não quero treta, não quero discussão, não quero ninguém menosprezando, nem esculachando. Então eu só converso sobre futebol com botafoguense. Aí quer dizer, então eu pude levar uma conversa com o cara sobre tudo que era assunto. Caraca,
Então a leitura, ela traz para você uma gama de conhecimentos, você aprende muita coisa sobre o que você quiser aprender. Olha, nos meus livros eu ofereço para você, ó, o Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu ofereço para você aprender muito sobre finanças pessoais. De Lodebar para Wonderland, eu apresento para você 11 histórias de testemunhos de vida, você aprende muita coisa ali. Cuide bem da sua carreira profissional, eu apresento para você um monte de coisa sobre gestão de carreira, tá? Vida profissional. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu apresento para você um monte de coisa sobre família, o que você pode, o que você não pode dentro da família, tá? Então você tem como aprender muita coisa, só com os meus livros, tá? Fora os livros dos outros que tem por aí, tá? Tem muito livro maneiro. E se você for lá na plataforma de vídeos grandes, eu tenho vários vídeos lá que eu fiz sobre dicas de leitura, tá? Falando não só dos meus livros, mas falando de outros livros que eu tive a oportunidade de ler e indiquei para vocês. E na minha página no Facebook, Escritor Márcio Ribeiro, eu tenho muito vídeo lá também falando, apresentando para vocês dicas de leitura sobre outros livros que eu li. Então vai lá para você ver, tá? Vamos falar aqui da vantagem número 8. A última vantagem que eu tenho aqui para você para falar sobre a leitura no dia de hoje. Ela ajuda, já na verdade até já falei, já emendei com a 7 com a 8. Ela ajuda o leitor a se tornar uma pessoa interessante, tá? Devido à sua cultura e à sua capacidade de conversar sobre vários assuntos. Eu até já tinha emendado. Quando eu falei da vantagem 7, já emendei com a vantagem 8. Pois é. Então, fica a dica para você. A leitura só tem vantagem, não tem desvantagem nenhuma, tá? Você pode separar um tempo para você ler. Tem muito livro bom, de boa qualidade, preços acessíveis, só você procurar. Os meus livros estão aí na internet, os preços são acessíveis. Você procura aí, faz a pesquisa, você vai encontrar preços bem bacanas. Eu tenho certeza que você vai gastar menos do que você gastaria numa happy hour. Pode ter certeza, você vai gastar muito menos. E uma happy hour é o que você bebe, você elimina pela urina. O que você come, você elimina pelas fezes. Não vai te sobrar praticamente nada. O dinheiro você gasta desnecessariamente. E a leitura, o que você lê, você aprende, você apreende, você adquire conhecimento e aplica para a sua vida como um todo, para tudo que é área que você possa imaginar. E que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima leitura. E não se esqueça de ler a Bíblia, você que é cristão. Bíblia, tá? Não somente meus livros, não somente livros dos outros, mas a Bíblia. Lembra que Jesus falou: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus também falou: examine as Escrituras, porque nelas vocês vão ter vida eterna e são elas que dão testemunho ao meu respeito. Deus falou através do profeta Oséias: meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. O salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mesmo salmo está lá escrito: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia também diz: foi Jesus quem falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Paulo fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Leia a Bíblia. E que Deus abençoe sua vida. E fica aqui até o final, porque agora nós vamos entrar na mensagem. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam só alguns segundos. Você com isso sinaliza que o vídeo é bom, que você gostou, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que o vídeo tenha um alcance maior. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está nos comentários, não cobro nada para pregar.
para você adquirir meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Os links de venda estão aí nos comentários, assim como estão aí também nos comentários os endereços dos sites para você entrar e comprar e ter uma excelente leitura. Na plataforma vermelhinha de vídeos grandes eu posto vídeos todas as sextas. Nas demais plataformas eu posto os vídeos diários. São vídeos que são divididos em partes, editados e colocados diariamente, mas editados da forma legal, da forma correta. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sem modificação de nada, sem deturpação de nada. É tudo em sequência. É só você se inscrever aí, tá? Você que está vendo meus vídeos, mas ainda não me segue, ainda não me acompanha, se inscreve aí. Clica aí para você seguir e me acompanhar e você vai receber notificações que tem vídeo novo sempre para você. Agora vem comigo para a mensagem. A humanidade nos últimos dias, esse é o título. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9, a partir de agora. A humanidade nos últimos dias, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9, a partir de agora. Vem comigo. Vamos lá. Verso 1. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Verso 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Verso 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Verso 4. Serão traidores dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Verso 5. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Verso 6. Eles são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros e fazem amizades com as mulheres ignorantes e carregadas de pecados, e que são levadas por todo tipo de desejos. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. Verso 8. E os mestres delas combatem a verdade, tal como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem uma mente suja, depravada e se rebelaram contra a fé. Verso 9 para fechar. Mas eles não escaparão impunemente para sempre. Um dia, a falsidade deles será notícia a todos, como foi o pecado de Janes e Jambres.
Que o Senhor possa abençoar essa leitura e que essa palavra possa continuar falando ao coração de cada um de vocês que está me vendo aí. Bem, durante esses minutos eu quero trazer para você uma meditação muito importante. Paulo, quando ele escreveu essa carta a Timóteo, foi a sua última carta. Paulo já estava preso em Roma, já estava no final da vida. Foi nessa carta que ele escreveu que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Paulo, sendo um pastor já vivido, já com muita experiência, ele procurou ensinar a Timóteo, que era um pastor novo, um pastor que estava começando. E ele procurou orientar o seu filho na fé. Um discipulado muito bacana para que Timóteo pudesse ser um pastor de excelência. E vamos combinar que isso é uma coisa que está faltando pra caramba nos dias atuais nas igrejas. Hoje em dia, mal a pessoa se converte, já está sendo lançada aos leões, sem nenhum tipo de discipulado, sem nenhum tipo de preparo, nem preparo espiritual, porque um neófito não tem condições de ir para frente da batalha como estão fazendo aí, ó. Mal a pessoa volta para Jesus, já joga a pessoa dando testemunho, enchendo a pessoa de agenda, não prepara a pessoa espiritualmente, sabe, com oração. Olha, gente, Paulo, que era um cara que conhecia pra caramba as leis, Paulo foi ensinado por Gamaliel. Paulo era um fariseu, era um doutor da lei, era um integrante do Sinédrio. Paulo, quando se converteu, ele ficou alguns anos recolhido, se preparando. Não jogaram ele logo de cara para pregar, não. Você pode examinar sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Lê lá o capítulo 10, capítulo 11, você vai ver Paulo ficou alguns anos recolhido, se preparando. Não foi de uma hora para outra que, agora eu vou pregar, nananina. E isso Paulo nos ensina aqui, sabe? Ele preparando Timóteo, sabe? Cuidando para Timóteo não ser lançado no fogo, não ser lançado na cova, não ser lançado aos leões, entendeu? Então, ó, pega a visão aí, meu irmão, minha irmã, você que está vendo, você se prepare primeiro para você poder fazer algo para o reino de Deus. Você é novo na fé? Aceite a orientação de pessoas mais velhas que tenham capacidade, tá, espiritual para orientar você. Cola com o seu pastor, pede ajuda ao seu pastor. E você, pastor, não sai jogando os outros no fogo não, pastor. Comece a preparar com cuidado as suas ovelhas antes de colocá-las em prova. Porque esse mundo é cruel. Esse meio gospel no qual nós vivemos, ele é cruel. Ele é cruel, tá? Ele é capaz de devorar uma pessoa, tá? Porque a pessoa começa a se encher de agenda, começa a lidar com tudo que é tipo de gente, trigo e joio, e não está preparada, tá? Eu sei do que eu estou falando, tá? Eu não caí de paraquedas na igreja, não. 42 anos que eu vou fazer de caminhada cristã, tá? Então, conheço muita raça de crente, trigo e joio. Eu sei do que eu estou falando. Vamos analisar verso por verso para a gente poder, então, entender exatamente o que Deus transmitiu através de Paulo e que serve para nós nos dias atuais. Verso 1. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Aqui Paulo já está nos chamando a atenção sobre a dificuldade que nós vamos ter nos últimos dias de sermos servos de Cristo. Paulo está sinalizando com relação a todas as coisas que a gente leu nos versos seguintes, que nós vamos reler aqui. E Paulo fala também. Paulo fala sobre essas coisas. Nós sabemos que teremos perseguições, então nós já estamos vendo que nós já estamos vivendo, sim, os últimos dias. Os sinais estão aí. Leia Mateus 24, sempre do lado, sempre vendo um telejornal qualquer, seja da Globo, da Record, do SBT, da Band, da Rede TV,
da Gazeta, da CNT, da Globo News, da Band News, qualquer um, ou mais de um de preferência, para você ver versões diferentes, coisa e tal, e compare com a Bíblia. Veja se não está acontecendo tudo que Jesus falou em Mateus 24, vê se já não é o sinal, já não são os sinais do princípio, quanto Jesus já está próximo de voltar. Pois então Paulo está falando para Timóteo que nos últimos dias vai ser difícil ser servo de Cristo. Então existem lugares por aí pelo mundo que está difícil para a pessoa ser cristã. Muita perseguição. Aqui no Brasil, em termos de perseguição, não estamos vivendo perseguição. Mas algumas coisas que nós vamos ler agora, nós já estamos vendo acontecer no Brasil, tá? Vamos aqui. Vamos meditar aqui. Olha o verso 2. O que Paulo fala para Timóteo? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Bem, nós já estamos vendo aí, ó, a internet está cheia de gente zombando de Deus, gente egoísta que só ama a si mesmo e ama o dinheiro, inclusive dentro das igrejas. Enquanto você vê esses itinerantes aí famosos, esses pastores famosos fazendo assim, ó, ostentando aqueles anéis de ouro, aquele relógio Rolex, aqueles ternos caríssimos, bem importados, aqueles sapatos importados, enquanto o coitado do fiel às vezes não tem nem um arroz com feijão para botar dentro de casa. Aí ficam esses caras luxando, mas a culpa é de quem banca, tá? Pregador itinerante que cobra 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil para pregar, a culpa é de quem paga. É você, pastor, que está vendo esse vídeo aí, é você que sustenta isso. É você, líder, que fica rendendo para essa gente. É você que tem responsabilidade. Ah, eu vou trazer o cantor tal aqui, cobra 10 mil, 15 mil, 30 mil. É você que é o responsável por isso, tá? Faz essas pessoas se tornarem assim, só amam dinheiro. Poxa, você vê os escândalos acontecendo direto aí, e zombam de Deus, e você vê filho que desobedece a pais, aí você vê a bagunça que está aí, ó, essa sociedade, filho que não respeita pai, que desobedece pai, que são completamente ingratos, incapazes de reconhecer o esforço que os pais fizeram para colocá-los onde eles estão, e são pessoas ruins. Olha o verso 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. E não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis. E escarnecerão daqueles que procuram ser bons. O que é que a gente está vendo nos dias de hoje aí? Gente ruim, gente rude, gente cruel. Acabei de falar ainda há pouco sobre a questão dos imigrantes ilegais. A crueldade que esse presidente Donald Trump está fazendo. Ele poderia sim, antes de deportar, dar a essas pessoas um prazo para elas se regularizarem. O que ele fez foi cruel, colocar as pessoas algemadas pelas mãos e pelos pés como se fossem bandidos. Não vou nem comentar isso. Eu já falei sobre o que eu tinha que falar lá atrás, tá? Só você voltar ao vídeo para ver. Pois é, então são pessoas assim que estão sinalizando, Paulo está sinalizando que o final dos tempos está próximo, tá? Pessoas que não se importam com a imoralidade, você vê aí, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu gosto muito de ver vídeos, né? Eu vejo outros criadores de conteúdo. Então tem uma criadora de conteúdo que fala muito na plataforma pretinha de vídeo curto.
ela faz vídeos voltados para defender as mulheres, o empoderamento feminino, coisa e tal. É uma jornalista, pelo que ela falou certa vez, eu vi o vídeo, ela é jornalista, é uma mulher que fala bem, uma mulher instruída, ela fala muita coisa interessante ali, bacana, mas tem um negócio que ela falou que eu particularmente não concordo, quando ela falou sobre as garotas de programa. Ela usou a expressão as meninas do job. E tem uma outra criadora de conteúdo que fala na mesma plataforma, pretinha, de vídeo curto. Essa já faz vídeos que ela defende os homens, alerta aos homens contra aquelas que ela chama de quengas. É aquelas que eu chamo de mulher pão com ovo, que só querem se aproveitar dos homens. Pois é, ela também falou das garotas de programa, se referindo também às meninas do job. Vamos lá. Essa é uma forma que essas pessoas estão encontrando para suavizar a imoralidade, suavizar o pecado. Assim como alguns anos atrás a Dilma Rousseff, quando era presidente, ela suavizou o roubo e usou a palavra mal feito. Não, é mal feito. Roubo é roubo, não tem mal feito. É roubo. Mal feito é um trabalho que eu faço que não ficou adequado, foi um trabalho mal feito. Tipo assim, vou pintar uma parede, mas eu pintei feio pra caramba, pintei mal. Um trabalho mal feito, isso é mal feito. Agora, o que os caras fizeram na época foi roubo mesmo. Então, não são meninas do job, são garotas de programa, são prostitutas. Tem que usar o português claro. As questões que levam essas mulheres a se prostituir, eu teria que fazer um vídeo específico só falando disso, não vou me estender aqui, tá? Não compete a mim julgar. Mas que é pecado, é porque está escrito na Bíblia que é pecado. Vender o corpo é pecado. É simples assim. Alternativas existem. Eu entendo que a pessoa pode ser movida pelo desespero, porque tem que levar comida para dentro de casa. Assim como o trabalhador, o cara que está desempregado, tem que levar comida para dentro de casa e muitas vezes aceita ser mula. Ser mula. Levar droga, ou em mala, ou dentro do corpo engolindo, para fora do Brasil. Porque está desesperado, que precisa levantar dinheiro. Então, em ambos os casos, a pessoa tem opções. Porque milhões de pessoas passam pelas mesmas coisas e não apelam para isso. Mas eu não vou me estender nesse tipo de mensagem, porque, como eu falei, teria que ser um vídeo só para falar disso. Então, são pessoas que suavizam o pecado. Tipo assim, tratam normalmente um casamento aberto, como se fosse uma coisa natural. Casamento aberto, aquele papo de minha mulher sabe que eu tenho outra e tá tudo certo, eu sei que ela também sai com outra, tá tudo certo. Isso é pecado, isso é adultério. Adultério é tudo aquilo que está fora do normal, tudo aquilo que foi rompido, tudo aquilo que foi estragado. Uma embalagem adulterada, uma embalagem que foi corrompida, uma embalagem que foi rasgada, foi adulterada. Isso é o significado da palavra adultério. Então, casamento, como Deus fez na Bíblia, 1 Coríntios 7, marido e mulher. Não é marido com mulher e amantes, mesmo que a mulher saiba. Não é mulher com marido e amantes, mesmo que o marido saiba. É pecado, simples assim. Só que o mundo de hoje trata isso como se fosse normal. É normal, tá tudo certo. Não, não é normal, tá errado, é pecado e acabou. Está escrito na Bíblia. Você pode não gostar, mas não posso fazer nada. Eu estou aqui para pregar o que a palavra de Deus diz, o que Deus manda, e acabou. Eu não gostou, não posso fazer nada. Tem gente aí que prega mensagem para agradar você, só você procurar. Agora, se você quer a palavra de Deus de verdade, fica aqui até o final. A escolha é sua. Vamos continuar, vamos para o verso 4. Olha o que Paulo fala para Timóteo no verso 4. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Já falei um pouco sobre isso aí no verso 3, certo? A gente vê pessoas arrogantes, soberbas. Você vê aí, ó, pessoas que traem seus amigos, é direto. É o cara que pega a mulher do melhor amigo, é a mulher que pega o marido da melhor amiga, é aquele que passa a perna no amigo para poder pegar a vaga dele no local de trabalho. Ih, tá cheio disso aí nesse mundo de hoje.
Então, Paulo ensina para Timóteo que essas pessoas vão se tornar desse jeito, é porque o fim dos tempos está próximo. É porque realmente estamos nos últimos dias. E tudo isso aí que Paulo falou, nós já estamos vendo. As pessoas amantes de si mesmas, sabe? As pessoas, gostando mais da vida de prazer do que amar a Deus. Porque para você viver uma vida com Cristo, tem certas coisas que aparentemente são prazerosas, você vai ter que renunciar. Mas não é porque você vai ficar passando vontade. Quando você renuncia porque você tem prazer de renunciar, porque você quer servir a Deus com integridade. Só você ler Daniel capítulo 1. Ele abriu mão de comer aquelas iguarias do rei para ficar só no legume. Mas ele não fez aquilo lamentando, ele fez aquilo com prazer. Eu vou pregar sobre esse texto em breve, tá? Nas próximas semanas aí, eu vou pregar sobre esse assunto, em Daniel. Só a palhinha. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Vamos para o verso 5. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Está falando de gente que se passa por crente, mas não é. Está cheio disso nas igrejas hoje. Então ali você olha, tem roupa de crente, a mulher usa o saião de crente, usa aquele coque de crente, o homem usa aquele paletó e gravata de crente, fala charabanda, arabandai, decomanai, mas não é nada daquilo. Montão de pregador itinerante por aí, montão de pastor por aí, você está crente que ele é crente, crente que é crente, nada disso. Ele não acredita em nada daquilo que eles ouvem, não acredita em nada daquilo que eles pregam. Aquilo é só um personagem. Aquilo é só um personagem. Tem muitos assim. Tem os que estão dentro das igrejas, sentadinho lá. Por mais que o pastor esteja se empenhando para conduzi-los à vida eterna, eles não acreditam em nada daquilo. Quando sai da igreja, eles vivem do mesmo jeito que viviam antes. Quando sai dali, acabou o culto, vai tomar sua cervejinha, vai fumar o seu cigarrinho, vai fumar o seu beckzinho, vai dar uma cheirada no seu pozinho, vai pegar sua mulherzinha fora do casamento, vai pegar o seu amantezinho fora do casamento, vai continuar desviando dinheiro da empresa que trabalha, vai continuar dando trambique nos outros, comprando e não pagando. Nada de vida transformada, você só vê a roupa de crente ali. É o Denorex, né? Lembra do shampoo Denorex? Parece, mas não é? Pois é a mesma coisa. É esse tipo de crente aí. É sobre isso que Paulo está falando. E Paulo alerta Timóteo: se afaste dessa gente. Vamos continuar a leitura. Verso 6. Elas são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros e fazem amizade com as mulheres ignorantes e carregadas de pecado, e que são levadas por todo tipo de desejo. Então, são os falsos profetas que andam por aí, eles andam assuntando. Eles percebem dentro das igrejas mulheres carentes, mulheres que são totalmente desprovidas de qualquer conhecimento da palavra de Deus, são levadas por todo tipo de doutrina, todo tipo de desejo. Eu li aqui, né, nessa tradução, todo tipo de desejo. É a tradução viva. Deixa eu ver aqui a linguagem atual. A linguagem atual também fala de desejo, fala de todo tipo de desejo. Vamos ver a tradução, aquela do João Ferreira de Almeida.
fala de concupiscência, desejo, né? Concupiscência, desejo. E por último a do Almeida. O Almeida também fala de concupiscência. É a mesma coisa. Desejo, concupiscência, enfim. Então são mulheres que não querem ser confrontadas com a verdade da palavra de Deus. Querem ser levadas por qualquer tipo de desejo, de vontade. E aí acreditam em tudo que esses caras falam. E aí eles entram e conseguem corromper. E aí essas mulheres estão um tempo aqui, outro tempo ali, outro tempo acolá, vão aprendendo tudo de errado, porque são esses camaradas que entram e corrompem tudo, né? E se aproveitam disso. Olha o verso 7. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. Aí você vê essas mulheres aí, ó, que acreditam em gurus. Tem as crentes, né? As crentes acreditam. Elas transformam esses pastores aí como guru, né? São os gurus gospel delas, né? Aí esses caras se prevalecem disso. Esses que cobram para orar na casa das pessoas, sabe? Tem vários desses aí. Eu conheci um. Tive o desprazer de conhecê-lo numa época que eu saía mais para pregar nas igrejas. Eu tive o desprazer de conhecer esse cara. 500 prata para orar na casa dos outros. Isso em 2015, se eu não estou enganado. 2015, se eu não estou enganado. 2016, por aí. 2016, se eu não estou enganado. É isso aí. Eu tive o desprazer de conhecer essa pessoa. Você vê. Hoje essa pessoa, a última vez que eu soube dessa pessoa, está no mundo. Enfim. É desse jeito aí, sabe? Esse tipo de gente que tem por aí. Tá? Que fica enganando as pessoas. Aí você vê. Essas mulheres ricas que muitas vezes não conhecem nada, se deixam levar por esses gurus esotéricos. E as ricas que são crentes são enganadas por esses falsos profetas, esses falsos pastores que andam por aí. Olha o verso 8. E os mestres delas combatem a verdade, tal como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm uma mente suja, depravada e se rebelam contra a fé. Então aqui Paulo está falando sobre esses mestres aí, esses falsos mestres combatem a verdade. Ele cita esses dois camaradas, Janes e Jambres, que certamente lá no meio do povo de Israel se levantaram para se opor a Moisés. Tá? Não há registro sobre esses caras em nenhum outro lugar da Bíblia a não ser aqui, Paulo citando. Paulo, certamente, de acordo com pesquisas que eu fiz aqui, ele teve contato com um livro apócrifo escrito por esses caras. Tá? Existe um livro apócrifo. Caso você não saiba o que é um livro apócrifo, é um livro que você não sabe exatamente quem escreveu e são livros que não fazem parte do cânon hebreu. Não são livros inspirados para constarem no cânon hebreu, que é esse que nós seguimos, que é no qual estão os livros que fazem parte da Bíblia, certo? São livros não inspirados por Deus. E esses são apócrifos que você não sabe nem quem foi que escreveu. Então Janes e Jambres são homens corruptos e são reprováveis quanto à fé. Corruptos com relação à sua conduta, reprováveis quanto à fé, tentaram se opor a Moisés. Então Paulo, quando toca nesse assunto para Timóteo, ele está alertando ele, tá? Com relação a esses falsos mestres, para que ele não se deixe levar por esses caras. Porque esses caras têm a mente suja, têm a mente depravada e se rebelaram contra a fé, certo? E para fechar, vamos ler o verso 9, onde Paulo fala para Timóteo sobre a sentença que essa gente vai ter. Mas eles não escaparão impunemente para sempre. Um dia a falsidade deles será notória a todos,
como foi o pecado de Janes e Jambres. Paulo está dando um recado para Timóteo que é extremamente atual para nós. Essa gente que anda por aí, esses falsos mestres, esses falsos profetas, que ficam por aí se aproveitando de mulheres ignorantes, cobrando para orar, cobrando para entregar revelação, ficam aí fazendo essas pessoas sendo levadas por todo o vento de doutrina, de acordo com os seus desejos, porque querem ouvir palavras bonitinhas, palavras bacaninhas, não querem ser confrontadas com a verdade. Essa gente vai ser desmascarada. Na verdade, se você observar bem a quantidade de escândalos que está aparecendo aí na internet, praticamente todos os dias você vê na internet pelo menos um escândalo diferente. Às vezes você vê um escândalo antigo, remixado, remasterizado, entendeu? Para as pessoas não esquecerem. É aquilo que eu falo toda hora aqui, tá? Na próxima semana eu vou falar com mais detalhes sobre redes sociais. Vem aqui na semana que vem que eu quero que você veja esse vídeo. Mas só para você saber, o que a gente coloca nas redes sociais, que a gente fala, caiu na rede, já era. Não adianta você excluir, porque basta uma pessoa salvar o vídeo e já era. Vou te dar um exemplo aqui. O apóstolo Arnaldo, há muitos anos atrás, fez um vídeo detonando Silas Malafaia, esculachando Silas Malafaia. Ele pegou tudo que era vacilo do Silas Malafaia. O que, aliás, tá cheio na internet. Quem quiser fazer vídeo sobre os vacilos do Silas Malafaia vai fazer parte 1, parte 2, parte 3. Ele se tornou um tremendo vacilão. Eu admirava muito ele, tá? Em tempos passados, quando ele era pastor realmente, quando ele era realmente servo de Deus. Mas agora que está misturado com política, lá em Apocalipse fala da noiva prostituta. A noiva de Cristo, ela não se une a políticos. A falsa igreja, ela se une a políticos. É só você ler Apocalipse, vê lá Jezabel lá. Tá? O que é? Vai lá ler Apocalipse, vai lá ler a parte lá que ela fala de Jezabel, a igreja que se uniu com Jezabel, a falsa igreja, a igreja prostituta, a igreja meretriz, fez aliança política. Só você ler Apocalipse, está na Bíblia, não estou inventando nada. Pois então toda hora tem escândalo, todo dia tem escândalo. Tem alguns escândalos novos que aparecem aí, quase todo dia tem, e tem aqueles que vêm aí remasterizados, mas é o que eu falo para você. Falou, caiu na internet. Então, voltando aqui ao Silas Malafaia. Então o apóstolo Arnaldo fez um vídeo. Silas Malafaia entrou na justiça, conseguiu proibir o vídeo de ser veiculado no mundo todo. Então o apóstolo Arnaldo teve que tirar o vídeo do canal dele no YouTube. Só que alguém baixou esse vídeo e postou nos seus canais no YouTube, e esse vídeo circulou até hoje aí. E o Silas Malafaia não pode fazer nada, a não ser que ele comece a proibir, catar tudo que é canal que tem aí, que eu já vi esse vídeo em outros canais há pouco tempo. É um vídeo bem antigo, muito antigo, dos primeiros vídeos que o apóstolo Arnaldo fez, quando ele apareceu fazendo essa zoeira aí com relação aos pastores, fazendo essas críticas pesadas que ele faz com relação aos pastores. É o que eu quero dizer para você, caiu na rede, já era. Assim como é um vídeo antigo que tem aí, de uma pastora que perdeu a linha para falar, para orientar, para falar, ela estava exortando os irmãos que acham que beber é normal, e ela fala, normal é e fala um palavrão. Esse vídeo é antigo. A missionária, a pastora, sei lá, já até fez um vídeo pedindo desculpa, mas o vídeo circula na internet até hoje. Assim como aquele do Passo Unção. Se você botar aí nas redes sociais Passo Unção Carvalho, eu vou falar Carvalho, mas se você tirar o V da palavra Carvalho, é o que a cantora canta. Ela já veio pedir desculpa, dizer que não foi nada daquilo, coisa e tal, blá blá blá, contou uma historinha lá, mas enfim, mas esse vídeo toda hora aparece, é o que eu falo. Uma vez que caiu na rede é para sempre.
É atemporal, não adianta. Não adianta você tentar excluir, não adianta. Porque basta uma pessoa salvar que já era. Basta uma pessoa baixar o vídeo, salvar e depois republicar em outro canto, pô, já era. Está na rede. Acabou. Então é sobre isso. Então o que que acontece? Os escândalos estão vindo aí. Estão vindo aí. A falsidade dessa gente está sendo trazida à tona. Cada hora parece um diferente. Um escândalo diferente sobre uma pessoa diferente, coisa e tal. Do mesmo jeito que Janes e Jambres foram desmascarados. Do mesmo jeito que Corá, Datã e Abirão, que também se rebelaram contra Moisés, foram desmascarados. Do mesmo jeito que Miriam, a própria irmã de Moisés, que se rebelou contra ele, foi acometida de lepra. Vocês conhecem a história. É sobre isso que eu estou falando. Para finalizar, eu quero trazer para você o seguinte. O momento de você se preparar para a volta de Jesus é esse. Eu não faço ideia de quem é você. Se você conhece a palavra de Deus ou não. Se você é crente, está firme na igreja. Se você está afastado. Está na igreja ainda, mas está desanimado. Enfim. Se você nunca ouviu falar de Jesus. O momento de você colocar a sua vida no prumo para se preparar para a volta de Jesus é esse. Porque o dia que Jesus voltar, ele simplesmente vai voltar. Ninguém vai saber o dia nem a hora. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Não há previsão para o dia e a hora que Jesus vai voltar. Nem ele sabe, a não ser o próprio Deus que sabe. Jesus já nos alertou sobre isso. Simplesmente no dia da volta de Deus, Jesus já está à direita do Pai. A Bíblia já nos fala sobre isso. Jesus, depois que foi assunto aos céus, ele se sentou à direita de Deus. Ele está lá. Deus vai olhar para a direita no dia da volta e Deus vai dizer: Jesus, ó, está na hora. Recolhe a igreja. E vai ser assim. A Bíblia diz: assim como o relâmpago que sai do oriente, aqui à minha direita, ao leste, como sai do oriente e vai até o ocidente, aqui à minha esquerda, assim será a vinda do Filho do Homem. É o que a Bíblia diz. Um momento, um piscar de olhos. E é esse o alerta que eu quero deixar para você. O momento de você acertar sua vida com Jesus é esse. É hoje. É agora. Eu não sei quem você é. Não estou convidando você para ser da igreja Saranda Terra Ferida de Nova Iguaçu, que é a igreja que eu congrego. Se você quiser congregar lá, vai ser maravilhoso. Não tem nenhum lar espiritual, quer congregar lá? Vai ser muito bem-vindo, claro. Mas você prefere congregar numa igreja perto da sua casa? Amém. O importante é você servir a Cristo. O importante é você colocar a sua vida primeiramente na presença do Senhor. Primeiramente se preparando para a volta de Jesus. É breve. Breve Cristo vem e em glória descerá. Breve Cristo vem e em glória descerá. É desse jeito aí, tá? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema para a mensagem de hoje foi a humanidade nos últimos dias, baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. E que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Olha, eu quero agradecer a você que ficou até aqui, tá? Seja você da plataforma de vídeo grande, vermelhinha, seja você das demais plataformas de vídeos menores, de vídeos mais curtos. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você teve paciência para me ouvir. Muito obrigado porque você me permitiu entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue falando no seu coração. Eu espero você no próximo vídeo.
E não se esqueça de continuar curtindo, comentando e compartilhando cada um dos meus vídeos nos seus grupos e nas suas redes sociais para fazer com que esse vídeo, meus vídeos, tenham um alcance cada vez maior. Comprar meu livro é fácil. Nos comentários você tem aí os links de venda e os sites para você entrar e comprar. Para me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Não cobro nada para pregar. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.